Pessoal, boa noite. Eu sou Marcelo Leitão, eu sou diretor científico da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte. Queria aqui, em nome do nosso presidente, Dr. Ivan Pacheco, agradecer a presença de todos vocês e, principalmente, agradecer a presença dos nossos integrantes dessa reunião importantíssima, reunião de um assunto extremamente atual, extremamente relevante, e que nós optamos, então, por fazer um formato um pouquinho diferente das outras reuniões. Fizemos um formato mais de uma mesa redonda. Nós vamos ter aqui primeiro o Dr. Gustavo Stalin Torres, que vai estar fazendo uma introdução sobre o assunto concussão no exercício e no esporte. O Dr. Gustavo é médico do esporte, fisiologista do exercício e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. E temos três convidados super especiais aqui conosco hoje. Dr. Jorge Pagura, que é o presidente da Comissão Médica da CBF. Obrigado pela presença, Pagura. Dr. Paulo Souto Maior, médico do UFC. Obrigado também, Paulo. E o jornalista Vanderlei Esportiva, que é jornalista da Rádio Jovem Pan, que vai trazer para nós uma visão também, não só a visão técnica do ponto de vista médico, mas a visão de quem está, muitas vezes, presenciando esses eventos e se questionando sobre as abordagens, sobre o que pode, sobre o que deve ser feito, como que deve ser feito. Então, isso vai, com certeza, qualificar ainda mais esse nosso bate-papo. Então, eu agradeço a todos vocês pela presença e vou passar aqui a palavra para o Gustavo, que vai fazer essa introdução, para depois a gente começar, então, a discutir esse tema tão importante e tão interessante. Gustavo, está com você. Está aparecendo a minha apresentação para vocês? Agora sim. Sim? Só não está no modo apresentação. Tá sim. Tá. Muito boa noite a todos, né? Como o Marcelo já me apresentou, eu sou o Gustavo Starling Torres. Vou falar para vocês aí uma leve introdução aí sobre concussão no esporte, né? O tema hoje da reunião é a teoria na prática é outra aí da concussão no esporte, trazendo aí nossos grandes amigos aí convidados para fazer um debate aí em formato aí de mesa redonda, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre a concussão. Tudo que se fala sobre concussão foi realizada, né, nesse consenso aí no 5º Congresso Internacional de Concussão no Esporte, foi realizada em Berlim no ano de 2016, né? E daí surgiram alguns testes protocolares aí para concussão cerebral, né? Então já teve a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta é a última, essa que foi em Berlim. Sempre vou falar um pouquinho sobre isso, porque a característica aqui da nossa reunião, que ela é uma reunião multidisciplinar, então tem médicos e profissionais da área da saúde, então, e algumas pessoas não estão familiarizadas aí com a concussão cerebral, então a gente explica um pouquinho da história aí, de onde que surgem as coisas e onde que o pessoal se reúne para conversar e discutir aí os temas aí sobre, né, concussão cerebral, que é esse tema tão importante aí que a gente vai falar no dia de hoje. A concussão cerebral, algumas características dela, né? Ela pode ser por um trauma direto na cabeça, como a gente vê aí no esporte de luta, né? E também pode ser por um movimento de aceleração e desaceleração do cérebro dentro da caixa craniana, né? O cérebro ele faz um movimento para frente ou para trás, ou de chacoalhar aí dentro da caixa craniana, e com isso faz que aconteça a concussão, né? Então, a concussão pode acontecer em outras partes do corpo, né, como está escrito aí no texto. E ela também resulta, né, em algumas
alterações aí neuropatológicas, mas os sinais clínicos refletem geralmente um distúrbio funcional ao invés de uma lesão estrutural. Então, por isso que muitas vezes a gente faz exames aí de neuroimagem e o exame aparece negativo para a lesão, porque muitas vezes é um distúrbio funcional, né, ao invés de ser uma lesão estrutural do cérebro. E esse quadro, ele pode ou não envolver perda de consciência, tá? Nessa foto aqui ao lado, foi no Campeonato Paulista Sub-17, sábado passado, tá? Entre o Eco Suzano e o Flamenguinho. Daí esse menino aí do Eco Suzano, ele teve uma concussão cerebral com perda de consciência aí durante essa cabeçada. Sinais e sintomas, né? A gente tem que conhecer aí os principais, né? Os mais comuns, né? As características aí dos sinais e sintomas da parte física, né? O atleta vai começar a sentir dor de cabeça, tontura, distúrbios do sono, náusea, vômito, sensibilidade a ruído, sensibilidade à luz e perda de consciência. As alterações comportamentais e emocionais, né? O atleta começa com comportamento de confronto, mudanças de temperamento, hipervigilância, depressão, agitação, irritabilidade, ansiedade, alterações do humor. A gente pode perceber que, às vezes, a gente pega um atleta e ele está deprimido, e muitas vezes um atleta também tem concussão e ele está agitado, né? Ou irritado. Então, a gente tem que sempre estar conhecendo aí os sinais e sintomas para a gente estar reconhecendo uma concussão, né? E se você não tiver treinamento e habilidade para isso, fica difícil na hora ali da pressão você conseguir diagnosticar. 90% das concussões, né, diagnosticadas, elas podem não ter perda de consciência. Por isso que eu ressalto aqui que é importante, né, a gente conhecer aí os sinais e sintomas mais comuns, porque assim a gente consegue identificar com mais facilidade aí o quadro de concussão no atleta. Nas avaliações de beira de campo, lá na Conferência de Berlim, eles relataram, né, que a concussão cerebral ela é considerada uma das lesões mais complexas dentro da medicina esportiva, tanto para diagnosticar, avaliar e tratar. Atualmente, não existe assim um marcador diagnóstico perfeito, um padrão ouro, em que a gente possa confiar para um diagnóstico imediato aí da concussão em ambiente esportivo. O que acontece? Às vezes, quando ele é um processo gradual e progressivo, então, às vezes, quando você chega já perto do atleta e começa a avaliar ele não apresenta sinal e sintoma algum, ou seja, ele fica negativo. Você libera ele para o jogo, ele continua jogando e, com o tempo, ele começa a piorar. Como a gente já viu muitos casos desses aí no futebol, um goleiro principalmente, que o médico avaliou, ele estava bem, né? Não tinha clínica, respondia todas as perguntas, tranquilo, só que aí com o decorrer do jogo ele foi piorando, né? Então a gente sempre tem que suspeitar de concussão, né? Avaliando aí o mecanismo de trauma, né? E também se ele começar a apresentar aí um sintoma neurológico transitório. Em todos os casos suspeitos de concussão, isso é óbvio, né? O atleta deve ser removido de campo, de jogo, para uma avaliação mais detalhada e especializada. Dentro da avaliação na beira de campo, né? A avaliação da função cognitiva é um componente essencial aí na identificação da lesão. Alguns testes, né, rápidos, neuropsicológicos, que avaliam a atenção e a memória, têm se mostrado aí muito eficazes nesse diagnóstico em beira de campo, né? A gente conhece aí o SCAT-5, né, que é um teste preconizado, que ele emprega aí questões de orientação do avaliado, né? E o que eles viram quando fizeram o SCAT-5? Que as perguntas a serem empregadas aí para o atleta,
teriam que ser perguntas relacionadas, né, à modalidade esportiva. Aonde que a gente está jogando, qual é o placar do jogo, qual é o nome do seu treinador, contra quem a gente está jogando, em que tempo que a gente está, porque eles viram que, às vezes, quando você pergunta perguntas comuns aí de testes rápidos para o atleta de localização, né, em tempo, espaço e pessoa, ele respondia, mas quando ele saía de campo, ele começava a perguntar, mas qual é o placar do jogo? Que jogo que é esse? Né? Então, eles adequaram, aí o sketch foi feito para adequar e padronizar, né, a abordagem da concussão no esporte. Né? E esses testes aí em formato abreviado, eles são usados para triagem rápida do quadro, mas nunca eles vão substituir aí uma avaliação neurológica mais completa, né, mais detalhada. E ele também não deve servir como ferramenta única para acompanhamento evolutivo da concussão. E um problema que a gente tem aí no sketch é que existem modalidades esportivas que você não consegue aplicar ele completo, porque o atleta não pode ficar 8, 9, 10 minutos fora, né? Porque isso o time fica com um jogador a menos, então não dá para ficar muito tempo fora. Essa avaliação tem que ser mais rápida, né? Então, tem o Sketch 5 aqui, né? Que é o Sports Concussion Assessment Tool, da 5ª edição, que foi feito lá em Berlim, né, no Congresso Internacional. Nessa primeira parte aqui, ele explica, né, tem os dados do atleta, ele explica o que é concussão. Aí, na segunda parte, é uma avaliação, né, dentro do campo, o que você deve fazer, ele passo a passo, né, step by step. Aí eu não vou ficar entrando muito em detalhes, porque depois, mais para frente, aí, os nossos especialistas aí podem acrescentar mais alguma coisa, né? Então, eu só vou explicar para vocês aí como é que ele funciona, né? Aí tem essa outra parte, que é uma parte já fora de campo, que você avalia aí o paciente, né? E tem essa parte aqui que é cognitiva, que são os testes de memória. Esses testes aqui, a gente apresenta também muita dificuldade na hora de aplicar eles. Às vezes o atleta, devido ao nível socioeconômico cultural, né, ele tem algumas dificuldades, né, para responder, como os meses aí em ordem reversa, né? Uma vez um atleta falou assim para mim: pô, doutor, eu não sei os meses nem na ordem certa, quanto mais de trás para frente. E são coisas assim que a gente tem essas barreiras, esses entraves na hora de aplicar o protocolo, né, o teste, a ferramenta de avaliação. Aí tem essa outra parte, que também é de avaliação, né, do atleta. E aí essa outra parte que você tem algumas anotações clínicas que você pode fazer, depois ele pode recortar, entrega para o atleta a parte de baixo, falando sobre concussão, sinais e sintomas. Tem também ali o retorno gradativo no esporte, as estratégias, né, de retorno gradativo ao esporte. Também na outra parte ele tem um pouco de falando da retorno à escola, né, das atividades cerebrais, o que ele deve fazer, não deve fazer, né? Então isso aqui é um guia aí para o atleta, para caso ele apresente algum sinal de sintoma, procurar o médico e ver como é que vai ser o retorno dele ao esporte, né? Bem tranquilo aí, mas ele requer um tempo muito exacerbado aí para aplicar ele de maneira correta, né? Então, aqui, o retorno do atleta, né? Isso vale a pena dar uma olhada. Quem trabalha com esporte e tem algum atleta que foi diagnosticado aí com concussão cerebral, né? Aí tem as fases, né? Fase 1, fase 2, que você vai incrementando exercício, né? Depois na fase 3 aí você coloca aí, na fase 1 ele pode voltar às atividades, né, diárias, e se não tiver nenhum sinal de sintoma aí em 24 horas, ele já pode partir para o estágio 2, né? Que é um aeróbico, um exercício aeróbico leve, né? Aí se ele em 24 horas, aí, se ele não sentir nenhum sintoma, ele já passa para o nível 3, que ele já pode fazer exercícios aí específicos do esporte. Depois, sem sinal de sintoma, ele vai para o nível 4, que é sem contato ainda. Aí depois ele já pode passar para um treino completo aí com contato, né?
e depois o nível 6, que ele retorna à modalidade esportiva. Mas se em alguma dessas fases ele sentir algum sinal e sintomas, né, ele volta uma etapa atrás, e assim até liberar o atleta. Existe o CRT, né, que é o Concussion Recognition Tool, que também, né, é da 5ª edição. Ele é uma avaliação mais curta para você diagnosticar aí a concussão na beira de campo, né? Muitas pessoas no futebol aí estão utilizando o CRT e têm demonstrado aí uma forma, né, bastante eficiente aí na detecção aí de concussões em esportes que você não tem muito tempo para fazer esse reconhecimento. E a CBF, né, que é a nossa grande autoridade aí máxima do futebol, elaborou aí esse protocolo de concussão cerebral, que ele também é bem simplificado, bem curto, né, bem fácil de você estar manejando ele, e também ele tem demonstrado aí bastante efetividade no futebol, né, nos campeonatos aí que a gente vem disputando. Algumas pessoas aí já, bastante, né, várias pessoas já utilizam ele como padrão aí para reconhecimento de concussão cerebral, e eles vêm se mostrando aí muito eficiente nessa detecção. Eu gostaria de agradecer aí a todos, né, por estar me ouvindo hoje aqui falar um pouquinho de concussão cerebral, e eu espero, né, ter mostrado para vocês de forma resumida aí, né, e especialmente aí pela complexidade do tema, né, a dificuldade de avaliação, né, a dificuldade do atendimento na beira de campo, porque a gente tem pressão, principalmente no futebol, como o nosso jornalista que está presente hoje pode falar para vocês depois aí, que a pressão, como o futebol é o esporte nacional, vou falar um pouquinho mais dele para vocês, né, no futebol existe muita pressão do jogador querendo voltar, pressão do treinador querendo que ele volte, pressão dos empresários, dos dirigentes, da torcida. Então, a gente tem que ter muito sangue frio, pé no chão e saber o que está fazendo, porque a decisão é bem complicada. A gente viu aí em Copa do Mundo aí casos de concussão, né? E o atleta voltou, o médico tentou, né? Mas a pressão em volta é uma pressão muito grande. E, assim, é bem difícil a concussão no esporte por causa dessas nuances aí. E foi por isso, né, que a Sociedade Brasileira aí de Medicina do Exercício do Esporte, através da sua diretoria científica, resolveu fazer nessa 4ª reunião a discussão nesse tema sobre concussão cerebral no esporte, porque mostra que a sociedade está preocupada com o assunto, está interessada no assunto, e os médicos do esporte também têm que ser mais atentos aí na hora da detecção. Isso já está melhorando bastante. E é isso, pessoal. Agora eu passo a bola aí para os especialistas, né, que dentro da área da medicina esportiva e da neurologia, né, são pessoas de altíssimo gabarito que vão estar explanando um pouquinho mais da experiência deles com vocês aí em outras modalidades, né, como no caso do Paulo aí, que ele é médico aí da CAB MMA, né, que é a Comissão Atlética Brasileira de MMA, e que no Brasil ela cuida do UFC, né, que ele é o órgão máximo aí do MMA, né, a nível mundial aí que todo mundo conhece. Queria agradecer a todos, muito obrigado. E agora eu passo a bola aí para o próximo palestrante aí, que está cheio de coisa aí para falar para vocês. Muito obrigado. Beleza, Gustavo, obrigado aí. A gente conseguiu ter, então, uma visão aí resumida, mas conseguiu se situar um pouquinho melhor para quem às vezes não está tão habituado a lidar com o assunto, a discutir o assunto. E agora a gente vai começar, então, a trazer aí as opiniões e os pontos de vista dos nossos especialistas. Eu queria começar pedindo para o Dr. Pagura falar um pouquinho. Primeiro, a gente viu aí o Gustavo mostrando, né, Pagura, os questionários, e a gente percebe, você já tinha comentado isso antes de a gente começar aqui a reunião, que há uma dificuldade em você aplicar muitas vezes esse questionário. E já que você é o diretor médico da CBF, vamos falar
sobre o futebol, né? O futebol apresenta um desafio nisso, né? Que é como você comentou, você tem um tempo longo para fazer uma avaliação e que faz com que a equipe seja prejudicada. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, o primeiro comentário que eu gostaria de ouvir de você, assim, como é que você vê esses diferentes questionários? Você acha que a gente está caminhando para conseguir ter um instrumento único que possa ser aplicado globalmente, uma coisa de consenso, ou ainda existe muito debate em relação aos aspectos que têm que ser abordados dentro desses instrumentos de avaliação inicial? Marcelo, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos aqueles que estão assistindo a esse webinar nosso aí, promovido pela Sociedade Brasileira do Exercício e Esporte. Agradecer o convite, Marcelo, para a gente participar. Agradecer a presença aí do Vanderlei, um jornalista dos mais experientes. Esse conhece tudo, esse sabe tudo o que acontece e deve, às vezes, ficar com o coração na mão como nós, quando se tem uma concussão. Ao Paulo, que está presente, e também ao Gustavo, que fez uma apresentação sucinta, mas muito competente e muito esclarecedora, e que realmente vai facilitar muito o debate. Concussão é um problema antigo e que, quando eu comecei a fazer residência de neurocirurgia, ela se restringiu a uma linha, é uma alteração funcional do cérebro e pronto, acabou. Mas depois começou a se ver que a situação não é bem essa. Então, alguns aspectos só para citar, o Gustavo citou bem, ela sempre é considerada como uma alteração funcional. Na realidade, os exames de imagem, que são obrigatórios, como a tomografia computadorizada, ela normalmente não apresenta absolutamente nenhuma alteração. Por que ela é feita? Ela é feita para você não engolir um hematoma, uma contusão, alguma outra lesão anatômica. Mas se você for avaliar com exames que não são rotineiros no pronto atendimento, você vai ver que na difusão você pode pegar concussão, na tratrografia e nos exames do PET scan metabólico, você vê que realmente existem alterações importantes, algumas funcionais e algumas pequenas anatômicas. Mas como a tomografia é o exame de escolha para emergência, normalmente ele não ocorre nada. E na tomografia normal, e como falou bem o Gustavo, 90% pode não ter perda de consciência. A gente costuma chamar de um inimigo oculto. Por isso que é muito importante a realização de um questionário rápido, mais eficiente, para notar se o atleta tem ou não concussão. O que acontece? Se você pegar o SCAT, a gente teve também nos consensos a própria sugestão que se colocasse a escala de Glasgow, porque você não pode avaliar a função cognitiva se você não tem um nível de avaliação do nível de consciência. O SCAT-5 ele é completíssimo. Só que você não pode parar 10 minutos, principalmente no futebol. O futebol talvez seja o único, nem na luta, é o único que você não pode, esporte, o futebol coletivo, que você não pode trocar. Você não tem uma substituição temporária. Então, o SCAT-5 ele é completo, ele tem os sinais clássicos que ocorrem na concussão, mas depois, na hora que você vai avaliar, ele tem o teste de sinais e a parte de cognitiva e a parte somática, que são 22 questões, que você dá nota de 1 a 6 e vai ter um máximo de 123 e o mínimo de 6, entende? Então, você vai tendo, aí você tem o Maddox Score, que são alguns componentes, e os neuropsicológicos, não dá tempo de você fazer isso no campo sem substituição temporária. Então, como foi colocado, o CRT, o que nós fizemos foi uma facilitação para que você, enquanto não tivesse a substituição temporária, se você podemos até discutir depois, que isso já foi uma proposta nossa desde 2017, da substituição temporária, para você ter tempo hábil, porque muitas vezes, como foi frisado, não tem perda de consciência. Às vezes o médico está olhando para outro lugar e não olha para realmente onde ocorreu o lance. Então, é muito complicado. Então, alguns questionários que na nossa ideia, isso foi apresentado para o EFAB, foi mandado junto com a Comebol, a gente apresentamos para a UEFA,
esse questionário que nós utilizamos da Copa América pela primeira vez e que a gente tem recomendado. Por quê? Ninguém inventa a roda, a gente sistematiza. Então, ali é muito fácil. Se você teve uma perda de consciência, são as chamadas red flags. Entre elas, perdeu a consciência, não tem o que discutir. Ficou estirado no chão, como às vezes parecia que você está tendo uma parada, quer dizer, imóvel, não tem o que discutir, tem que tirar. Uma crise convulsiva, não tem que discutir, tem que tirar. Andar em direção à linha de fundo, à linha lateral, com os braços balançando como bêbado, não tem o que discutir. É fora, direto para a tomografia. Mas vamos supor que você não viu e não tem esse sinal. Então, o Gustavo colocou bem, quer dizer, são os distúrbios de humor. Ele ou está muito agressivo, ou está muito passivo, ou está com o olhar vago. Então, você fala, pô, mas será que ele teve ou não uma concussão? Aí você vai para perguntas simples. São perguntas tipo assim, contra quem você está jogando? Qual é o score do jogo de hoje? Qual é o local que você está jogando? Como é o nome do seu técnico? Qualquer titubeada nessa resposta é fora e tirado, realmente removido para fazer uma tomografia computadorizada. Então, para nós, para o nosso esporte, que é um esporte diferente, por exemplo, no futebol americano, você tem a comissão de concussão, que manda tirar, te manda tirar, mas ali você tem substitui quantos você quiser. Tem um número, lógico, limitado, mas você pode substituir, mas a comissão manda tirar. No futebol, só pode tirar, que é a nossa forma, só o médico pode tirar, ou o médico ou o árbitro. O árbitro por indisciplina e o médico nos casos de contusão, aí no caso de concussão. Não tendo a substituição temporária, é muito complicado para o médico. E o médico tem que estar junto com a comissão técnica, felizmente. Hoje, a imprensa, a Vanderlei pode falar depois, tem ajudado muito, porque a hora que ele cai, o pessoal já vai e já fala, tem o protocolo, tem que tirar. Já vai fazer tomografia, já vai para o hospital, já vai substituir. Todos, desde que a gente tem falado em 2016 até 2022, a gente realmente teve na imprensa um órgão que nos ajuda muito. Hoje você vê qualquer narrador já falou, olha, ele caiu, vai fazer o protocolo e tem que sair. Mas você tem alguns problemas. Eu lembro muito bem a história de um caso de um jogo da Libertadores que o juiz começou a fazer sinal para o médico não sabia se estava ou não expulso, aí o médico chamou o juiz chamou o médico e falou assim, tem que tirar seu jogador, porque você está jogando na Colômbia, ele está achando que é o Boca Juniors, está na Argentina. Aí ele voltou e falou para o técnico, nós precisamos tirar o jogador. Ele falou, mas como? Ele está jogando tão bem? Então, realmente, você tem quem tira a substituição, médico é o médico, mas quem tem que fazer a substituição é o técnico. Então, você tem que ter uma interação. Então, você, para comprovar rapidamente, eu acho que o Concussion Recognition Tool, ou o nosso, que é o FAST Concussion Recognition Tool, que é mais rápido ainda e não deixa dúvida, ele serve para isso. Depois, o SCAT é um bom instrumento para você avaliar no vestiário. Aí você tem tempo, se você não viu direitinho, ele está jogando. Nós tivemos um caso aqui, realmente, que a gente pode citar, a gente não cita nome, mas esse foi clássico, do Miranda, que teve uma trombada com o Alisson no jogo contra o Equador. Eu estava na tribuna, não estava lá embaixo. E quando chegou no vestiário, tem o protocolo de qualquer batida na cabeça ou no pescoço, fazer algumas perguntas. E ele jogou, com 3 ou 4 minutos, ele ficou jogando. Quando chegou no vestiário, está tudo bem. Estou com uma dorzinha no pescoço, mas onde é que nós estamos? Não, nós estamos na Rússia, nós estamos no campo do Grêmio, na arena do Grêmio, mas nós estamos jogando contra quem? Contra quem? Não sei, mas é Copa do Mundo. Bom, tiramos ele na hora e não foi nem para a Colômbia, que era o outro jogo. Se você não faz, ele volta, porque ele volta quase como um robô. Então, é fundamental que o médico tenha realmente esse instrumento na mão. O SCAT-5 é um grande instrumento, mas o reconhecimento rápido tem que ser mais simples. Tudo que é muito longo, você na hora se perde no reconhecimento. Por isso que a CBF desenvolveu esse. Tem o Concussion Recognition Tool, que é uma outra ferramenta. Eu acho que com esse a gente está tentando que isso seja realmente aprimorado. Se discute já simplificar uma parte do SCAT para você poder tirar, mas a gente gosta de alguma coisa que qualquer um, com esses dados que eu comentei anteriormente, possa tirar ele do jogo. Depois nós podemos comentar uma série de outras coisas, porque o assunto é muito amplo. Posso falar, doutor Marcelo? Claro, Vanderlei, eu ia até pedir para você falar, porque
eu acho que é importante até ouvir a tua visão, a tua opinião, e até eu queria te perguntar assim, isso que o Pagura falou, a mídia tem ajudado muito, mas você acha que isso mudou nos últimos anos, nas últimas décadas? Você percebeu uma mudança? Você percebeu uma preocupação maior? Como é que você, sob o seu ponto de vista, tem observado isso? Ponto de vista de um leigo, na verdade, mas de alguém que acompanha o futebol e o esporte já há muito tempo. Então, a minha abordagem aqui sempre será observando, né, como jornalista, vocês que são especialistas sobre esse assunto. Quero primeiro agradecer a gentileza do convite que me foi feito pelo Dr. Pagura, em nome da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Obrigado, Dr. Marcelo, pela recepção, Paolo. Um abração para você, o nosso Gustavo, que fez essa abertura, e o doutor Pagura, e aqueles que nos acompanham. Eu sempre procurei me colocar, em alguns momentos, do outro lado da mesa, mesmo não sendo especialista sobre nada, mas eu sempre procurei me colocar do outro lado da mesa para sentir realmente o que é aquele outro lado da mesa vai fazer ou qual é o drama e dificuldade que aquela pessoa enfrenta, que o profissional enfrenta. Quando o Gustavo apresentou a análise da Conferência de Berlim, não é isso? Conferência de Berlim, que já discutiu o assunto, a coisa veio se arrastando, o Dr. Pagura também falando sobre isso já há muito tempo, e eu estava pensando aqui, nesse momento que o médico avalia dentro de campo, ele não tem o VAR. Entre aspas, até bem, porque o que o VAR faz de lambança não é brincadeira. Mas, nesse caso da avaliação para o médico, eu acho que o VAR seria muito importante. O doutor Pagura falou há instantes, olha, ele estava olhando para a estrela e aconteceu o lance, ele não viu. Naquele instante ele não viu, foi tudo muito rápido. O VAR poderia ajudar um pouquinho, mas não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que, na hora que o médico entra, ele está sozinho. Já foi destacado aqui. Tem pressão do treinador. Tem pressão dos outros jogadores e jogadores adversários, que acham que ele está fazendo cera. Levanta e vamos para o jogo. O árbitro fica pentelhando do lado que a gente sabe como funciona. O treinador não quer tirar porque o cara até aquela hora estava jogando bem. Nem pensar em tirar esse. Mas ele toma uma pancada na cabeça. Mas não pode mexer no meu time. A decisão será só do médico. E é um pepinaço, na minha opinião. Porque, pelo que foi exposto aqui, por mais que seja seguido esse protocolo que existe, pelo menos é um protocolo para uma avaliação mais rápida, para não interromper, ainda sempre é uma operação de risco. Eu não sei se os médicos entendem assim. Uma operação de risco. Foi dito aqui que a concussão, em alguns momentos, é progressiva. Naquele momento ele está bem, daqui 10 minutos pode não estar. E já houve a liberação para ele continuar praticando o esporte. Então, é isso que eu queria saber. O médico, obviamente, tem, mas eu queria ouvir de vocês. Tem consciência que naqueles minutos ele está exercendo uma operação de risco. Se ele libera, se for uma coisa grave, o doutor Pagura já disse, né, em alguns indícios aí, tira e fim de conversa. Mas, mesmo liberando, ele tem consciência de que, naqueles minutos seguintes, é um problema para ele. Ele vai torcer muito para que não tenha problemas. Quer dizer, porque ele sabe que tentou fazer o melhor, mas é uma operação de risco. É isso, eu queria que vocês me falassem alguma coisa. Paulo, pegando um gancho só, se eu pudesse, só claro. do Vanderlei, uma das nossas proposições que nós mandamos foi a utilização do VAR. Já que o VAR está ali, para que você tivesse alguém vendo no VAR, na cabine do VAR, e comunicasse ao médico do clube, porque você não pode... Você imagine Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, Atlético e Cruzeiro, chegar faltando 10 minutos e falar, tira o jogador que não tem substituição temporária. Ou apanhar, vão morrer, a rede social massacra e fora as ameaças. Mas você avisaria ao médico do clube, falou, olha, presta atenção naquele jogador que provavelmente ele teve uma concussão. Essa é uma proposição nossa via Conmebol. E nós esperamos, ainda não foi aceita, não foi aceito nada em relação à concussão, a não ser retirado do campo. Mas você citou uma situação que a gente já
vislumbrou de você ter essa imagem e comunicar ao médico do clube e falar, olha, aconteceu isso, olhe aquele jogador com mais atenção, porque ela pode passar desapercebida. Ou até discutir, não deixando ao médico, que é muito duro. Olha, eu fui médico neurocirurgião da Fórmula 1 10 anos. Pegar na hora que acontece alguma coisa é diferente de você estar no pronto atendimento. Eles são heróis, aqueles que atendem a emergência, e aquele que está sentado no banco com toda a pressão, esse também realmente precisa ser um pouco mais protegido. Vou passar para os outros que não falaram ainda, Marcelo. Obrigado, mas realmente essa é uma questão, eu nunca tinha pensado nisso do VAR e é muito interessante. Ele já está aí, né? Eu acho que realmente é uma prestação de serviço a mais, que tomara que não faça as lambanças que muitas vezes faz, né, Vanderlei? Eu queria aproveitar, então, já perguntar para o Paulo, nas lutas, né, Paulo, pelo que eu sei, pelo menos, é diferente, por exemplo, do futebol, de outras modalidades, onde cada equipe traz um profissional da área médica para acompanhar as equipes. Acho que nas lutas o médico é o médico que atende aos dois lutadores que estão ali no momento, ou seja, você não é nem de um lado nem do outro. Então você pode talvez ser uma coisa parecida nesse momento com aquela comissão de concussão que tem lá no futebol americano que o Pagura citou, alguma coisa parecida assim. Quer dizer, você tem a decisão final ali, você que vai tomar essa decisão. Então essa pergunta do Vanderlei, você sente essa pressão, você tem essa percepção da importância da tua tomar decisão? E como é que é na luta? Porque a gente fala muito do futebol, que a gente vivencia mais, mas quais são as pressões na luta? O que você percebe que na luta é diferente, por exemplo, do futebol em relação a essas situações? Muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite para participar dessa atividade hoje da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Obrigado ao Gustavo pelo convite, ao Marcelo Leitão, Dr. Jorge Pagura e o grande Vanderlei Nogueira, esse jornalista incrível aí que a gente já acompanha há algum tempo. Bom, como formação, igual o Dr. Jorge Pagura, eu também sou neurocirurgião de formação médica e apaixonado pelo cérebro. E na luta, na verdade, o que a gente percebe que é um pouco diferente do futebol, que é o seguinte: eu tenho uma facilidade que no MMA, quando o atleta ele é nocauteado, ele apaga, não existe a possibilidade da luta continuar. Isso é uma regra, claro, o árbitro ele simplesmente interrompe. O que é diferente, por exemplo, do boxe. O boxe já é uma grande preocupação, principalmente minha, que sou um neurocirurgião, que o boxe, quando o atleta ele é nocauteado, e aí claramente ele teve uma concussão cerebral, o que acontece? Abre-se uma contagem, aí conta-se até 10. E, eventualmente, esse atleta ele recupera, ele acorda, ele levanta, mas claramente o cérebro dele, devido ao trauma direto, ele tem alterações neurofisiológicas, então ele não está funcionando tão bem. O reflexo do atleta para desviar do golpe já não é tão bom. E aí ele fica exposto a uma nova pancada. E aí vem a temida síndrome do segundo impacto, quando o atleta ainda não se recuperou de uma primeiro episódio de concussão, ele já é submetido a um novo episódio de concussão. E aí aumenta a chance de um dano estrutural maior. Não sei se vocês viram recentemente, teve um lutador na África do Sul, que até circulou esse vídeo aí pelo WhatsApp, que ele, durante a luta, ele começou a tentar bater num fantasma, dando soco no ar, completamente fora de si, e ele, infelizmente, acabou morrendo. Ele acabou tendo um hematoma intracraniano, foi operado, mas acabou não resistindo. Então, o que eu percebo? O meu grande desafio no MMA são aqueles casos em que não há perda da consciência, né? O paciente, quando ele apaga, claro, acabou a luta, é muito fácil, a gente já sabe que teve uma concussão cerebral. O problema é aquele atleta que não apagou, levou um golpe forte, mas ele está acordado e a luta não termina, a luta não acaba ou não é interrompida, né? É muito difícil a gente, por exemplo, numa disputa de cinturão, o que fazer? Jogar a toalha para essa luta terminar? Não. Então, a gente, às vezes, acaba esperando o round acabar e entre um round e outro, a gente entra no octógono e aí tenta, num período de 1 minuto que a gente tem de intervalo, tentar avaliar
alguns sinais, como, por exemplo, avaliar alguns pares cranianos. A gente tenta ver pupila, ver se tem alguma alteração de pupila na hora, mobilidade ocular, tentar ver o quarto, o sexto par. Então, a gente tenta se segurar no exame neurológico para poder ver se existe alguma alteração sugestiva e aí, sim, dentro dessa alteração sugestiva, a gente chamar o árbitro central e interromper a luta desse atleta. Qual é a grande dificuldade? Pressão. Você imagina uma disputa de cinturão do UFC. Você interromper a luta com o atleta acordado, dizendo que está bem. Porque todos eles vão falar que estão bem. Eles são atletas, eles estão ali lutando a vida deles. Então, é assim como funciona no futebol. O jogador ele vai querer voltar. Você imagina, uma Copa do Mundo, é a oportunidade dele. Ele não vai querer ser substituído. E o atleta de MMA também não. Então, o grande desafio é o médico dizer, não, você não tem condições de continuar, e aí envolve, se não for disputa de cinturão, toda vez que uma luta é interrompida pela decisão médica, entra no currículo do atleta nocaute técnico. E quando ele perde por nocaute, ele já dá 2 passos atrás para poder eventualmente disputar um cinturão. Então, até nisso a gente tem que pensar no que a gente vai prejudicar a carreira do atleta, porque uma luta, no futebol, talvez um jogo não faça diferença na vida dele, mas uma luta na carreira de um atleta, às vezes faz toda a diferença. Às vezes ele perde um contrato do UFC ou ele perde uma disputa de cinturão. Então, a gente tem que tentar, dentro da segurança, ter um bom senso para tentar avaliar essas questões no MMA, né? Uma dúvida que eu tinha, que eu queria até perguntar para o Dr. Pagura, voltando um pouquinho para o futebol, que falou da questão do VAR, se eu não me engano, na Copa do Mundo que foi realizado no Brasil, teve um protocolo de concussão cerebral que ficava um médico especialista em concussão vendo, assistindo como se fosse um VAR, e ele até tinha alguma autoridade para poder avisar. Não sei se eu estou enganado, mas acho que teve esse evento, né? Paulo, primeiro quero dar os parabéns, viu? Que haja coração para estar em 1 minuto definir aí a concussão ou não, ainda mais sendo neurocirurgião, né? Que a gente sabe realmente, você citou muito bem o segundo impacto. Eu não estava na CBF em 2014, mas tinha um problema muito grande da comunicação, que você até então, até a introdução do VAR, havia uma proibição de regra de ter qualquer informação externa, que você pudesse dar, de assistir vídeo e passar qualquer informação externa, isso estaria fora da regra. Eu confesso que realmente eu não sei se houve ou não, mas ela não teria esse problema na regra. O que a gente viu... Eu queria só, doutor Pagura e doutor Paulo, enquanto o doutor Paulo falava, eu lembrava que nós tivemos um episódio fora de campo, mas no conjunto vale a explicação, doutor Marcelo e doutor Gustavo, que é o caso do Ronaldo, na Copa da França de 1998. Ele teve uma convulsão, esse foi o diagnóstico, e todo mundo sabe o que aconteceu, foi levado às pressas para uma clínica no dia do jogo. Imagine a fumaça. Imagine a fumaça. Titular, melhor do mundo, e teve aquele problema. Aliás, a teoria da conspiração existe até hoje, né? Existem duas que eu sempre me pergunto quando eu vou a alguma faculdade, eu falo com alguns jornalistas mais jovens, eles perguntam que, olha, a primeira é que o serviço secreto francês invadiu na madrugada a concentração brasileira e colocou 3 gotinhas no copo d'água do Ronaldo no quarto para tirar ele de combate. Essa é uma. A outra é que cada jogador brasileiro receberia 100 milhões de alguma moeda para ficar fora de combate, mas com a garantia de que o Brasil seria campeão em 2002. E foi, né? Então, reforçou a teoria da conspiração. Mas a história é a seguinte: o Edmundo ia jogar, porque houve um episódio com o Ronaldo, o time está no vestiário, já com o uniforme. O doutor Pagura é homem do futebol, como todos vocês sabem. Imagina o estádio lotado, Copa do Mundo, o mundo acompanhando, e já volta da clínica o Ronaldo com o doutor Lídio Toledo. Entra no vestiário e o Zagallo pergunta: e aí? O Ronaldo responde: estou bom, doutor, professor, eu vou jogar.
O Lídio, ele pergunta para o médico, estava junto. Lídio, olha, tá aqui os exames, olha. Deu tudo liberado, não aconteceu nada, foi um pepino que passou. E o Zagallo foi muito criticado porque entendeu que deveria colocar o Ronaldo para jogar. E deu aquilo que deu, o time perdeu, não fomos campeões do mundo. E ele carrega essa carga até agora, né? Então ele responde quando alguém conversa com ele, fala: escuta, ele voltou, é o melhor do mundo, titular absoluto. Está falando comigo e está dizendo que estou pronto para jogar, eu quero jogar, decisão da Copa. Esse é o jogo único. Joga ou não joga? Pergunto para o médico. Ele diz que não deu nada, está liberado, o cara está inteiro. Eu peço para o Edmundo tirar, ficou pé da vida, né? Tira o uniforme e vai jogar o Ronaldo. O que vocês querem que eu faça, diz o Zagallo. Melhor do mundo. Jogo final. Ele diz que está bom, quer jogar. O médico falou que está tudo certo, está com os exames na mão. E ele é criticado porque ele não estava bem. Ele dizia que estava bem, mas não estava bem. Isso é o ovo ou a galinha. Ninguém sabe o que vai acontecer exatamente. Mas é em cima do que vocês estão falando, aquela história de que, né, doutor Pagura, doutor Paulo, Gustavo e Marcelo, será que estava inteirão? É uma dúvida que fica. Ninguém que teve uma convulsão, se realmente foi uma convulsão que ele teve, pode estar bom, pode estar ótimo, não pode jogar. Ponto final. Ponto final, porque vai ter uma lentificação, sem nenhuma dúvida. Na época eu falei, a gente tomou muito cuidado. Aliás, foi muito engraçado, viu, Paulo? Eu estava tudo pronto, estava em Aldeia da Serra para um churrasco, e fui operar um extradural. Tive que sair, eu não vi o jogo. Quando eu entrei, o pessoal na sala disse: o senhor, o Ronaldo não vai jogar Edmundo. Eu falei: o que aconteceu? Eu não sei, daqui a pouco não, o Ronaldo vai jogar. Então, só depois eu acabei vendo que perdeu, infelizmente, estava lá operando, não tinha jeito, levantou o extradural, uma cirurgia, vocês que não estão acostumados, que você ou salva ou o doente morre, não tem o que discutir. E, no fim das contas, depois me perguntaram, a gente sempre participou e a gente não costuma opinar sem saber. O médico não opina, mas isso vai Deus que o Paulo falar, ele sempre está bem. E quando você pergunta, ele sempre está bem. E para o jogador, ele sempre está bem, para o técnico, sempre está bem, para a torcida, melhor ainda. Mas não podia pôr. O médico tinha que bancar. Se foi realmente uma crise convulsiva, que quando você chega, você é medicado, fez o exame, não vai dar nada mesmo, se for uma convulsão, não vai dar nada. É como uma concussão, mas não pode voltar a jogar. É lógico que, falando hoje, ou quando eu falei da minha casa na época, é muito mais fácil, é igual o Paulo no córner. Eu estou muito bem, não tiro o cara, mas a disputa do título, ele falou que está bem, é capaz de baterem nele. Você entende? Essa é a definição. Mas o médico tem uma coisa, viu, Vanderlei? Médico quer errar, faça algum tipo de concessão. Você pode fazer qualquer uma, atender fora de hora, de preço, fazer de graça, mas não faça concessão médica. Fez concessão médica, vai errar, mas é duro. A gente falando aqui é muito mais fácil do que a pressão no meio da história. Eu vou contar uma história. E o Paulo tem alguns. E o Paulo tem alguns pacientes. O Paulo é pior. O Paulo tem alguns pacientes, digamos assim, irritados. Você imagina se ele dá um diagnóstico que não agrada. Imagina, né, Paulo? Imagina ele falando e ver o pessoal do ranking. O pessoal chega lá para o cara, você não vai lutar. O quê? Mas vocês sabem, não no UFC, que lá é muito mais profissional, mas a gente faz eventos nacionais também, e o Gustavo, que também trabalha com MMA, ele já deve ter passado por isso, da gente interromper luta e ser ameaçado pelos treinadores, pelo lutador, médico comprado, vou te pegar lá fora, e você fala: meu Deus do céu, os caras são ocupados, enormes, lutadores, eu aqui fraquinho, e os caras ameaçam a gente. Né? Então tá vendo que eu não sou médico, mas eu sou um bom observador, tá certo? Só isso. Vanderlei, essa tua lembrança desse episódio, ela foi muito interessante, porque ela realmente mostra um aspecto que, assim, as dificuldades elas continuam. O Paulo está contando as dificuldades que ele tem, o Pagura as que ele tem, o Gustavo também tem, mas eles estão, pelo menos, apoiados num protocolo, e isso dá para eles um pouco mais de respaldo.
Mas na época que aconteceu essa situação com o Ronaldo, que a gente, né, tem várias, né, não importa, mas não tinha nenhum protocolo, então a dificuldade para você impedir o atleta de participar, ela é ainda maior, né? O ambiente. Então, O muito ambiente. maior. Imagina que nós estamos falando de final de Copa do Mundo na França. Né? A festa de abertura lá em cima e essa fumaça no vestiário. E a notícia chegou para nós, na tribuna de imprensa: Ronaldo não vai jogar, como disse o doutor Pagura. Depois de 15 minutos, Ronaldo vai jogar. Imagine a loucura. E é uma loucura que eu estou falando de um personagem mundial. Tá certo? Quer dizer, lá estava a imprensa do mundo. Né? Então, a pressão nisso tudo, joga, não joga, e eu imagino, por isso que eu falei que quero sentar do outro lado da mesa, o que passou pela cabeça do Zagallo. O que eu faço agora? Eu não estou falando com um jogador qualquer, porque esse é um outro... Para variar, sobra para o médico, né? Para variar, sobra para o médico. Porque perguntou para o Lídio. Claro, a primeira resposta do Zagallo é: o Lídio liberou. O Lídio liberou. Né? Eu nem sei se está certo ou está errado, eu não examinei, eu estou só colocando sobre a mesa isso, porque eu imagino o que passa pela cabeça das pessoas que têm que fazer, naquele instante, um diagnóstico rapidíssimo. Doutor, disse 1 minuto, vai para a luta, não vai para a luta, no campo, no futebol, aquela pressão toda. E a responsabilidade, o cara é um médico, que se der uma zebra para segurar o que vem depois, eu imagino que seja isso. Na instituição medicina, eu imagino, claro, eu sei que... Vanderlei, provavelmente eles não tinham nem conhecimento, mas o Paulo citou uma situação que é muito importante, que é chamada síndrome do segundo impacto. O cérebro tem um gap, mesmo funcionalmente, onde ele tem alterações metabólicas, ele trabalha em regime anaeróbio, tem realmente alteração da bomba de cálcio, cálcio sai fora da célula, um monte de coisa que a fisiopatologia não vale a pena discutir aqui. Mas nesse período, ele está instável. O cérebro está instável. Um segundo impacto. Por isso que ele diz que no boxe é mais perigoso que o MMA, que ele conta 10 vezes e ele pode achar que está bem. As perguntas: está bem, que hoje está lutando, olha aqui, quantos dedos tem aqui, vai para a luta, porque também não dá para ficar parando muito tempo. Esse é o esporte. O alvo é a cabeça. Então, o pessoal está até mais preparado com essas situações. Agora, você imagine, no segundo impacto, nesse período, se você tiver um outro trauma, você pode entrar. Aliás, para você ter uma ideia, teve um atleta do NFL de 17 anos que ele teve uma concussão, ele teve uma dor de cabeça, ele voltou para treinar, esse cara entrou em coma, esse cara teve sepsemia, o cara ficou realmente sequelado. Isso motivou até que games de futebol americano faziam o cara ter concussão para tirar ele do jogo no game, para mostrar a importância desta história. Então, foi seguramente, do Tolídio, que era o grande médico da seleção, nem se falava em concussão naquele tempo. Mas você teve uma convulsão, a convulsão realmente ela dá uma alteração bioquímica funcional do cérebro muito grande. Então, correu um risco enorme. Eu lembro de ter visto o jogo, depois o vídeo, e numa delas, eu não sei se foi logo depois do terceiro gol, o Ronaldo voltando para o meio de campo, completamente como se nada tivesse assim, ele com faces completamente assim, olhando para o além, né? Você entende? Sem uma... Então, seguramente, se correu um risco muito grande, a gente não sabe a história, essa história deveria vir à tona até como guisa de colaboração, você entende? Já foi. A decisão, eu digo, a melhor decisão que se toma é a decisão tomada, não adianta, devia jogar, não devia... Tomou a decisão, está tomada, mas é porque teve a história que foi uma crise, teve uma história que foi pseudo-crise, e sem a gente saber exatamente a situação, qualquer um que vai dar uma opinião, ele vai fazer uma opinião igual a você, que não é médico, ele vai dar quase que a mesma opinião, porque a gente não sabe realmente até hoje o que aconteceu e por que ele foi liberado. Agora, essa história foi uma crise convulsiva. Foi para o hospital, fez exame, não deu nada, foi para o hospital, vai assistir da tribuna, não vai mais entrar nem no vestiário para jogar, ou vai no vestiário para fazer realmente abraçar o pessoal, desejar boa sorte no jogo, mas nunca para jogar.
Muito Só bom. complementando um pouco aí o que o Paulo tinha falado, né? Antes de ir para a CAB, né, e trabalhar junto com o Paulo no MMA, eu era de um outro evento de MMA e um atleta teve uma concussão e eu parei a luta. E aí um dia eu estava indo trabalhar, atendi o telefone e assim, e lá durante o evento deu o maior bafafá lá, o treinador queria vir me peitar e o lutador tava bravão lá, não queria deixar eu examinar ele depois com mais calma no vestiário, né? A situação tava meio tensa. Aí tocou o telefone, ó, aqui é o fulano da Globo, não sei o quê, e do canal Combate, e aí eu queria saber se foi realmente você mesmo que parou a luta, porque estão falando que não foi você, que foi o dono do evento, porque o corporativismo, porque aquela coisa toda. Daí eu fui, expliquei para o repórter tudo, expliquei da síndrome do segundo impacto, expliquei o que aconteceu, e aí no final o atleta falando, eu estava bem, eu não sei por que parou. E aí isso começa a inflamar, né? Uma outra situação que acontecia muito aqui em São Paulo, no futebol, principalmente nas categorias de base, era que os dois times não tinham médico, né? Aí eles contratavam, o time da casa tinha a obrigação de contratar um médico de campo. E esse médico de campo, ele atendia os dois times, o da casa e o visitante, tá? Uma história de comigo aconteceu isso também, mas com outro colega, a situação foi a seguinte: cabeça com cabeça, o atleta do time adversário, do visitante, né, teve uma concussão, ele quis tirar o cara, ele quase foi expulso na bicuda, porque fechou o tempo lá e falou que o cara não ia sair. Aí, no final das contas, eu não sei se saiu, se não saiu, não lembro a história desse meu colega aí, mas comigo aconteceu. Eu fui, né, no campo, bem no meu início aí de carreira, fui lá no campo. Aí eu cheguei, eu fui lá e falei com o árbitro assim, ó, seguinte, eu vou atender os dois times, tá? Eu vou ficar sentado no banco de reserva do time local, porque o mando é deles, eles que me contrataram. Mas assim, se no outro time tiver uma concussão, tiver alguma coisa alguma lesão que eu tenha que tirar ele, você me ajuda? Falei pro árbitro, porque, eu fiquei sabendo que nesse mesmo campo aqui fechou o tempo. Você me ajuda a manter a força aqui? Não, doutor, pode deixar. Se você fala que tem que sair, tem que sair. O que aconteceu? Cabeça com cabeça, visitante, concussão. Deu um problemaço, treinador. Esse cara de sacanagem, e não sei o quê. E no final o árbitro sustentou e a gente conseguiu tirar o atleta. Foi lá para o hospital, tudo, fez a toma. Depois eu até falei com o pessoal do outro time, ajudei no acompanhamento, porque o time não tinha médico, né? E outro detalhe, o que acontece, né, no futebol, nessas categorias de base? Como hoje já mudou isso graças ao Moisés, ao Dr. Pagura, Dr. Moisés Cohen, que agora os dois times têm que ter médico, né? No campo tem que ter um médico da ambulância também, então isso já melhorou bastante. Mas antigamente era um médico para os dois times e o time visitante ia com um massagista. Aí dava um cabeça com cabeça, dois desmaiados lá, você escolhia um e o outro, quem que ia atender os massagistas, entendeu? Então essas coisas com o tempo foram melhorando, mas a gente foi aprendendo na raça aí como é que fazia as coisas, né? Isso era muito comum. Nós colocamos como regulamento básico, não pode ter time. Às vezes a gente entende, porque a gente, quando fala em futebol, a gente pensa nos grandes times, mas a gente que faz o futebol brasileiro, eu não sabia que tinha um time chamado Tum Tum, um time que chamava Jaciobá, o Independente de Tucuruí, e sempre essa situação. Mas o pessoal entendeu o que nós pudemos fazer, porque às vezes fala assim, só tem um médico o médico que cuida é o médico do posto, ele não pode viajar. Então, eles queriam contratar um médico de fora. Então, parou de poder de usar o do mesmo time, e para minimizar isso, que nós é o seguinte, você vai contratar, você é obrigado a contratar, aproveitei isso na própria época da Covid, você é obrigado a contratar o médico, ele tem que receber um relatório do seu médico daqui, tem que chegar no hotel e examinar os atletas, e aí ele pode sentar no banco, mas nunca mais do mesmo time. Teve um dia que um médico falou, uma concussão tem que tirar, e o massagista do outro time falou, não vai tirar. Então, era
era uma confusão. É o futebol brasileiro, que está muito mais organizado hoje. A gente começou lá no Comitê Médico da Federação Paulista, o Moisés ficou lá, eu fui para a CBF, a gente trabalha em conjunto com todo o pessoal médico. E isso agora a gente pode ver, na própria época da Covid, nós fizemos 5.200 jogos com toda a segurança possível, realmente sendo rígido, não saindo do protocolo. Mas isso é o que acontecia mesmo. Isso é o futebol brasileiro. Chegava lá, olha, o médico vai cuidar dos dois, como é que pode? Aí tem que tirar. Não, não tira. Agora, quando é uma lesão de joelho, você enxerga. Como é uma lesão muscular, você enxerga. Como a concussão é um inimigo oculto. O cara fala, mas ele está bem. Contei essa história de vocês aí da Libertadores. E é normal. E para você tirar sem a substituição temporária? Eu vou contar uma história do único cara que hoje é o meu coordenador operacional, de tanta consideração que eu tenho, que é o Roberto Nishimura, que era da Ponte Preta. O time estava jogando, o goleiro teve uma concussão e já tinha, faltava 10 minutos, e já tinha, ele tirou o goleiro. Imagina, eu falei, o técnico não queria, ele tirou o goleiro com concussão, foi um cara na linha e ganharam o jogo. Outro foi o médico de Santo André, o Fábio, acho que foi Santo André, se eu não me engano. Era a luta contra o Audax de rebaixamento e um jogador teve uma concussão. E ele quis tirar, tem na frase, volta Guerreiro, volta isso, não, ele tirou, ele estava perdendo de 1-0 e indo para a Série B. E Deus ajudou o Fábio, que o Santo André virou o jogo, e ganhou e não foi para outra série, e ele cumpriu. Mas a pressão, a pressão que ele realmente sofreu foi brutal. Então, o que quando a gente fala do VAR, fala disso, é não deixar o médico sozinho. E também o médico do jogo, por isso que eu digo, ele tem que trocar ideias, e o VAR seria uma coisa boa. Você lembra a história do Liverpool, que perdeu com o Karius, o goleiro? Não sei, depois parece que ele andou tomando alguns gols que não podia ter tomado nos jogos lá dentro. Aí me ligou o pessoal e falou assim, você acha que ele foi fazer? Porque ela pode perdurar, pode perdurar 1 mês, 2 meses, alguns sinais podem... Ele foi fazer um exame na Cleveland Clinic, a Cleveland que desenvolveu realmente até um programa computadorizado, hoje a gente tem vários, realmente para você pegar com milissegundos alterações cognitivas. E ele foi fazer um exame lá e fizeram o diagnóstico de concussão. Lembra que o Liverpool ele tomou 3 gols depois? Aí o pessoal mostrou uma jogada dele com o Sérgio Ramos, e realmente ninguém percebeu. E ele tinha tomado uma pancada na cabeça que provavelmente a partir daí ele ficou jogando, porque ele vai jogando. E acabou tomando 3 gols. Então, quando você fala na concussão, a gente tem que entender que ela diminui o tempo da reação, isso é claro. Diminui o entendimento do jogo. O tempo de reação é fundamental para o jogador, e ainda mais para evitar o segundo impacto. A parte de visão periférica diminui a taxa de equilíbrio e diminui a compressão das instruções. Então, o que ele vai fazer em campo? Então, isso hoje, eu vi uma vez, que eu gostei muito de ver, foi o Alberto Valentim, no jogo, acho que ele era técnico, não lembro se era do Vasco ou do Botafogo, que um jogador dele teve uma concussão, entrou em ambulância, e o jogador não queria sair, ele acompanhou o jogador, mesmo caminhando até a ambulância. Então, isso graças a vocês, da imprensa, que tem hoje falado, hoje não tem uma vez, fala assim, tem o protocolo. E a gente vê até a Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo, acho que foi da Arábia Saudita, lembra? Acho que era da Arábia Saudita. Teve uma concussão com convulsão. Aí os caras, para tratar, botaram gelo na cabeça, aquelas coisas que não existem. Mas fizeram. Passou 3 dias, estava o cara jogando de novo. Aí ele agarrava os caras, ele foi com o chapeuzinho, jogava o chapeuzinho longe, arranhou o outro. Bom, levou uma paulada ao médico, todo mundo que deixou ele entrar. Então, para você ver, Copa do Mundo em 18. Jogou porque, e o Gustavo falou muito bem, isso que é o chamado return to play. Você tem um tempo básico, ou você vai fazer, aí você pode usar aquele score de 22 questões que você tem de 1 a 6, ou o teste computadorizado, que é o Impact, que foi desenvolvido em Pittsburgh. Nós mesmo desenvolvemos com um neurocientista australiano, que é o NA1, que a gente faz, e ele mede nada o quê? É o tempo de reação. Você deveria ter o que a gente... Doutor Magura, isso, claro, para o doutor Paulo e para todos vocês, essa é a contusão que o médico teme, não, mas que ele fica mais preocupado, porque as outras todas
já se sabe mais ou menos o que o médico no futebol, no esporte, no UFC, enfim, sabe, essa contusão é grave, essa não é, ele bate o olho e já sabe. A concussão é aquilo que deixa o médico com a orelha em pé. É isso. Qualquer trauma de crânio, você, em 5% dos casos, você pode ter um trauma de coluna cervical, não pode esquecer disso. Por isso que eles saem realmente com aquela imobilização. Este é porque, se você errar, e nós, infelizmente, tivemos um caso, e por isso que eu digo, nós estamos tentando uma substituição temporária para fazer diagnóstico bem feito, porque talvez isso só vá. Agora puseram 5 substituições e não puseram a da concussão, apesar de a gente ter mandado para a IFAB. E nós vamos continuar insistindo, porque, infelizmente, a gente só aprende na catástrofe, na tragédia. E isso, o dia que acontecer aí vai todo mundo falar que tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Você lembra, os mais novos, não sei se lembram bem, de um jogador do Palmeiras, era um quarto zagueiro, o Wagner Bacharel, que teve um trauma de crânio, não lembro se foi feito tomografia ou não, e deve ter tido um extradural, foi na região posterior, foi na fossa posterior. Nós, eu e o Paulo, sabemos quanto é grave essa situação. E ele acabou morrendo. Você lembra disso? Como nós tivemos o episódio que agora não pode começar jogo sem ambulância, sem desfibrilador, tudo depois da fatalidade do Serginho. Então, o que a gente está querendo fazer é o seguinte, gente, nós queremos que faça alguma coisa antes que a gente tenha um problema. Eu lembro que eu estava no jogo da Copa 2014, eu vi, o Álvaro Pereira foi que teve uma concussão e continuou jogando. O Mascherano, vocês lembram, contra a Holanda? Ele sai caminhando que nem bêbado e o jogador da Holanda agarra ele no meio do campo. Pouco depois, 5 minutos, ele vai numa bola dividida, ele passa a raspa da trave, acho que meio metro da trave, que podia ser fatal se bate uma cabeça. Então, primeiro é aquilo lá, observar. Segundo, também é o return to play, é você saber quando ele pode voltar a jogar. Porque ele pode ainda estar, não está com o cérebro tão estável quanto no início, mas a concussão pode durar. Então, o Gustavo colocou muito bem as fases do return to play. O ideal, o que nós tínhamos proposto? Eu ainda não consegui, mas estou brigando para isso. Tinha até um projeto, até com o legado da FIFA, mas nós tínhamos um problema com relação ao presidente anterior, que não era um projeto de você fazer amplamente os testes, como você faz um eletrocardiograma, né, antes de jogar, você tem um basal. Quando você tem o basal, você sabe se o tempo de reação dele, a memória de fixação dele, se a coisa alterou. Se não tem o basal, você usa com a média da população. Mas hoje está. Realmente, eu acabei de ver um jogador de base de um time grande, que os médicos bem orientados já levam você para você fazer análise para ele voltar com segurança. Esse é o maior medo, Vanderlei, porque ninguém enxerga o que aconteceu dentro do crânio. Uma fratura, na fratura o jogador já pede para tirar. No músculo, ele já pede para tirar. No joelho, já pede para tirar. Na concussão, deixa em campo. Esse é o grande problema nosso médico que nós precisamos ajudar a corrigir. Ainda mais, né, Pagura? Questão, doutor Pagura. Desculpa, Paulo. Ainda mais porque numa fratura, numa lesão grave, o próprio jogador diz, não dá mais. E na concussão ele fala, eu estou bem, né? E a questão, o doutor Pagura mencionou bem o caso dos hematomas extradurais. Existe uma característica no hematoma extradural que é o chamado intervalo lúcido. Para quem não sabe o que é o intervalo lúcido, é o seguinte, o atleta ele sofre um traumatismo na cabeça, perde a consciência, mas ele acorda, ele desperta e fica lúcido novamente. Por isso que o nome é intervalo lúcido. Ele passa um período bem, porém, depois de algum período, o cérebro dele começa a diminuir as funções, ele volta a ficar comatoso. Então, ele perde a consciência, acorda, conversa com você, fala que está bem, quer continuar jogando, mas logo depois ele entra em declínio neurológico e pode entrar em coma. E aí, essa é uma característica do hematoma extradural. Se você não reconhece, se você não deixa esse atleta em observação, ele pode desenvolver um quadro muito grave e até fatal, né? Bem colocado, Paulo. E Marcelo, só complementar. Claro. A tomografia, a gente diz o seguinte, a tomografia normal significa o seguinte, eu não tenho extradural, eu não tenho subdural, que seria para baixo, não tenho contusão. Então, provavelmente é concussão, mas eu não posso liberar. Significa que eu não tenho nada para operar ou nada que eu possa ser cirúrgico, mas eu tenho que tratar.
Então, esse conceito, com tanto que a gente está falando, a Sociedade de Medicina do Exercício e Esporte, com tanta gente, com a imprensa falando, hoje isso não acontece mais. O cara tira, pega e leva ele para o hospital, faz a tomografia, estou sossegado que eu não vou engolir um hematoma. Mas aí entra a segunda fase, que é o return to play, que é como você vai olhar. E uma das coisas que a gente fala é o seguinte, você não vai deixar no hospital, alguém dorme com ele aquela noite, alguém fica com ele, porque, lógico, depois de 1 hora, se não tem nenhum sinal de hematoma, os hematomas costumam ocorrer mais, os extradurais, mais das fraturas, alguma coisa nesse sentido, não tem nada disso, mas você tem que ficar aquela noite com ele, porque ele pode vomitar, ter dor de cabeça, você tem que retornar para fazer uma nova tomografia para ver se alguma coisa não aconteceu. Opa, Gura, só E orientar o seguinte, orientar, desculpa, Gustavo, que além de não ficar sozinho, ele não pode ingerir bebida alcoólica, porque às vezes, principalmente quando o time dele ganha ou é campeão, eles vão sair para comemorar. E aí ele já está com o cérebro que já não está muito bom. E aí quer comemorar. Ingere bebida alcoólica, diminui o sensório, e aí depois ele volta para o hotel e aí pode ter um problema depois. Só complementando uma outra situação que está acontecendo frequentemente, você faz o diagnóstico certinho da concussão, manda ele de ambulância para o hospital, aí ele vai para um hospital público. Qual hospital que ele vai? O que tem referência de neurologia ou neurocirurgia no hospital? Não, ele vai para o hospital mais próximo. Chega lá, cirurgião geral, às vezes nem toma, não pede nada, fala, o anti-inflamatório G pode ir embora, às vezes, a maioria das vezes pede a tomo, daí ele olha a tomo, fala, não tem lesão, tá tranquilo, se sentir dor de cabeça, toma dipirona, se sentir dor, toma ibuprofeno, aí hoje é sábado, então terça-feira você volta a treinar, vou escrever aqui para você terça-feira para você voltar a treinar, seu próximo jogo é quando? Meu próximo jogo é sábado. Não, sábado você tá tranquilo, pode ir. Aí tem o treino, chega o médico do time, o cara treinando, aí fala assim, mas por que esse menino tá treinando se ele teve concussão? Não, porque o médico do hospital lá falou que tava tudo certo e liberou ele. Inclusive até mandou esses remedinhos aqui, ó. Isso está acontecendo demais, assim, frequente. Isso é um problema. E aí isso abre uma janela interessante aí para a gente falar um pouquinho da importância que a gente tem quando a gente tem essas situações em que quem esteja lidando com essas situações na área médica sejam médicos que tenham experiência, que tenham treinamento, que tenham vivência na área do esporte e do exercício, né? Então é importante porque muitas vezes quem não está habituado a essas situações lida com isso de uma forma diferente. Eu lembro que nós tivemos um episódio de concussão, não me lembro exatamente que jogo foi, no Campeonato Brasileiro, alguns anos atrás, uma situação assim, aí houve aquela situação, o atleta ficou desacordado, entrou o médico em campo, e aí o atleta saiu, e houve um comentário que falou assim, nem sempre a medicina esportiva ela é medicina, às vezes ela é mais esportiva. E a gente ficou muito incomodado, inclusive a sociedade emitiu uma nota, porque o verdadeiro médico do exercício do esporte, o verdadeiro médico que tem esse treinamento, por mais que ele queira fazer com que o atleta possa, na melhor condição possível, voltar às suas atividades, voltar ao jogo, voltar à luta, voltar à sua prática, isso só pode acontecer se não houver risco à integridade física e à saúde desse atleta, né? Então, essa é a verdadeira medicina do exercício de esporte, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, é sempre importante lembrar isso, né? E o Pagura falou muito bem, a gente nunca pode abrir concessão. Quando a gente abre concessão, a gente sempre corre realmente risco. Isso que você falou é uma frase que eu vou usar bastante, viu, Pagura? Porque é verdade isso. Se a gente for ver, às vezes, alguns dos erros que a gente comete são quando realmente a gente abre concessões por algum tipo de pressão ou por algum fator externo que interfira na nossa tomada de decisão. É realmente uma coisa importante. Eu até queria ouvir do Vanderlei o que ele vê com esse aspecto aí que, às vezes, as pessoas falam, não, mas o médico do esporte ele não está tão preocupado com o atleta, ele está preocupado com o clube ou com a modalidade, com a prática. Não é o que nós vemos. Como é que você enxerga isso, Vanderlei? Eu entendo que o médico tem uma grande responsabilidade. Ele pode, normalmente né? Torcedor do time, do clube que ele está trabalhando. É impensável que um médico do Flamengo seja torcedor do Vasco.
por exemplo, é impensável, né? Essa é a nossa cultura, né? No futebol, estou dizendo no futebol, mas podemos abrir o leque aí. Eu acho que ele tem que pensar, naquele momento, é exatamente isso, na sua profissão. As pessoas costumam perguntar para quem você torce, né? Eu falei, olha, faz tanto tempo que eu não torço, vocês não vão acreditar nunca que eu respondo isso, mas quando o tempo passa, você começa a torcer por personagens. Eu acho que muitos daqui pensam dessa mesma maneira. O Dr. Paulo, por exemplo, não deve torcer para time de luta A ou B, mas ele seguramente tem uma simpatia por um lutador. Motivo? Não porque ele é ótimo, ou por conhecer muito a história dele, ou por saber de onde ele veio, as dificuldades que enfrentou, o que ele fez para chegar ali. Então, eu, por exemplo, não gostava que o Marcos, do Palmeiras, tomasse gol. Você torce Palmeiras? Não, não torço Palmeiras. Mas eu não gostava que ele tomasse gol. Né? Eu estou falando de jogadores que já pararam para não ter nenhum tipo de problema. Eu gostava quando o Careca fazia gol. Né? Por que você gostava? Um cara maravilhoso, adorava que ele fizesse gols. Né? E aí você vai escolhendo os jogadores. Né? Então, você começa a torcer por personagens. Mas eu nunca me esforço muito para não misturar as coisas. Em primeiro lugar, a minha função. Uma das minhas heranças que eu vou deixar, acreditem nisso, eu me preocupo muito com isso, é credibilidade. É o que eu vou deixar. Credibilidade. Né? Respeito. Eu tento fazer isso. A gente escorrega. A gente caminha sobre uma linha invisível. A coisa mais difícil que tem é você caminhar sobre uma linha invisível. Se você pender para um lado, como diria minha avó, não fede nem cheira. Se você pender para o outro, você ultrapassa os limites respeitáveis. Então, é muito difícil. E o médico também, eu acho que faz isso. Ele caminha permanentemente em cima de uma linha invisível. Isso que nós estamos falando aqui. Esse momento antes de decidir, ele tem uma credibilidade. É isso, o doutor Pagura disse bem, cara, não faça concessão, porque esse pequeno escorregão aí pode arranhar a tua carreira para sempre, porque depois é diagnosticado que foi uma decisão errada. Para segurar essa bucha, em qualquer função, mas especialmente no médico, não é brincadeira. É aquele negócio, cara. Você tem rapidez para decidir. Se você tem tempo, leva para o hospital, faz 10 exames, dorme com o cara, dá prazo, a chance de acertar é muito maior. Mas o negócio do doutor Paulo aí, na interrupção de um assalto para o outro, 1 minuto ele tem que falar assim: você está inteiro, vai lá que você vai. Aí o cara morre. Porque o cara vai voltar a fita, né? 30 segundinhos antes eu vi lá o médico falando: pode ir que está tudo certinho. Dá um chabu desse. O Paulo fica uns 6 meses sem dormir, no mínimo. Então, eu respeito muito isso. Eu acho que é exatamente isso. Eu estou aprendendo muito com vocês aí. Mais uma vez, eu agradeço a gentileza de terem permitido que eu participasse dessa conversa aqui. Eu acho que o Paulo não dorme toda a luta, hein, Paulo? Porque aquela história, o esporte dele, o alvo do camarada é a cabeça. Ele pode ver ali 30 segundos antes que o cara está bem, e daqui a pouco o cara dá uma pancada grande e tem um problema. Olha, não te invejo. Vocês sabem que no início, quando eu comecei a trabalhar com MMA, no início, e eu ia para o UFC, e a gente fica colado lá no octógono, e eu começava a ver aquelas pancadas na cabeça, eu começava a rezar, falava: ai, meu Deus do céu, devagar, gente. Para que bater tanto na cabeça assim? Calma, porque a gente fica preocupado do cara cair apagado e falar: ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Realmente a gente tem essa preocupação. E, Vanderlei, você tocou um ponto que eu acho que é muito importante, a questão da neutralidade que a gente precisa ter nessas situações esportivas. Por exemplo, nenhum atleta que tem concussão cerebral,
eu encaminho para o meu consultório para fazer nenhum tipo de acompanhamento, porque eu não posso ter nenhum tipo de relacionamento com nenhum lutador. E se, por um acaso, algum lutador descobre o meu consultório, aparece lá para pedir uma consulta, eu vou consultar, não tem problema nenhum. Porém, toda vez que esse lutador lutar, eu não posso estar presente ou fazer parte de nenhum tipo de análise na luta desse lutador. Isso é uma coisa muito importante que a gente lá na CAB, a gente leva isso com muita seriedade, porque é uma decisão muito importante e que pode mudar a carreira de um lutador. Então, a gente não pode ter nenhum tipo de vínculo com o atleta que a gente está avaliando na hora da disputa. É o tal do conflito de interesse, né? Você fala em concessão, exatamente isso. Por que nós conseguimos, não é o assunto da aula de hoje, mas por que nós conseguimos fazer 5.236 partidas, acho que esse é o número em 2 temporadas com Covid. Nós não abrimos mão de nada. Pressão, mas você não imagina. Então, ali para nós, ali não tem time, ali cumpra-se o regulamento. O cara teve um cérebro de casa e não eram times pequenos, não. Ó, não vou fazer esse exame porque eu fiz esse, então você não vai jogar. Então, vou dar WO. Bom, isso se entenda com o departamento de competições. Aí ia lá, fazia. O outro ligava para mim, olha, que bom, eram 10 dias, olha, completou 10 dias hoje. Eu falei, que ótimo, ele está bem, tá, então está liberado para amanhã. Não, mas nós temos um jogo hoje. Mas que pena. Mas olha, mas não sei o quê. Com o senhor não dá para falar. Mas não, dá para falar, siga a regra, siga o regulamento. Nós não abrimos mão, independente do time. Nós fizemos teste no Brasil inteiro, isonomia, e não abrimos mão, seja o time do menor poder aquisitivo aos grandes times, que é o que mais pressionava. Chegou um dia que me ligou o antigo presidente, logo no começo, olha, esse caso, eu falei, bom, nós vamos deixar uma coisa muito clara, você tem um botão verde, você aperta o verde e eu saio por aquela porta. Não estamos pressionando, tal. Falei, então é bom que assim continue. Porque eu tinha uma comissão de infectologistas atrás, do maior gabarito, mais uma comissão médica muito grande. O segredo de tudo, sem concessão, concessão zero. Não erramos nada e fizemos o campeonato todo, duas temporadas. Nesse caso de pandemia, doutor Pagura, eu acompanhei bem, o senhor sabe disso, o trabalho que foi feito no futebol, que foi um trabalho muito rigoroso mesmo, nessa área, sem dúvida, muito rigoroso, com processo, com determinação. A gente sabia o drama que estávamos vivendo, todos. Então, e quem saía, deixava o bumbum na janela, era algum integrante do time. É isso, né? Então, muitas vezes o protocolo foi seguido, mas olha, foi detectado, mas o cara saiu, o cara não seguiu as regras. Então, o clube vivia esse drama vítima da irresponsabilidade de atletas, né? E que muitos contaminaram outros companheiros, enfim, tudo isso a gente sabe. Mas o protocolo da CBF, que foi um protocolo detalhado, realmente, foi feito pela comissão médica, tá certo? A gente acompanhou bem isso. Nesse campo, nesse quesito, no quesito preocupação na pandemia, o futebol deu um exemplo de organização. Quem pisava na bola eram os clubes. Alguns, né? Então, jogadores não podiam jogar, era detectado, fazia o exame, constatava, quase dentro do jogo, olha, detectou, está fora. Eu acho que o futebol, nesse momento de pandemia, quando o futebol estava voltando, sem público, enfim, tomou todas as cautelas. É que a gente sabe da gravidade que tudo que nós enfrentamos, claro, mas a cautela foi tomada. Eu entrevistei muitos médicos sobre isso, inclusive o doutor Pagura várias vezes sobre isso, questionando que e agora, vai jogar, não vai jogar, o que vai acontecer, até para levar informação, né? Porque eu acho a transparência muito importante. Os médicos do esporte, eu sei que o tema é concussão, mas é só para fazer essa observação. Os médicos do esporte, vários, estão sendo muito criticados porque os clubes omitem informações.
por determinação da direção de futebol, omitem informações. Recentemente, o Flamengo, posso citar outros, mas estou citando o Flamengo, que ficou com 15 jogadores do departamento médico, e o médico apanhando. O médico apanhando todo dia, porque não tinha informação. Imagino que por determinação da direção do clube. Então, eu acho isso um desserviço, porque o médico não cometeu a contusão. Quer recuperar o cara. E ele pode dar, não sei se vocês concordam, tempo médio para esse tipo de contusão. Só isso. Mais nada. Só explicar para o povo, porque fica aquele mistério e o departamento médico não fala absolutamente nada. O que tem esse médico? Esse departamento é uma porcaria. Mas não é. Nessa contusão muscular, o padrão é 1 mês. Pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas é isso. Olha, nessa contusão no joelho, o padrão, já aconteceu 800 mil contusões assim, é de recuperação de 6 meses. Quer dizer, se pudesse ter essa explicação por parte do médico, ele não está fazendo juízo de valor, não está culpando ninguém. Olha, a contusão é essa, aconteceu, e o padrão é esse padrão de recuperação. Isso não tem acontecido e os médicos estão tomando muitas pancadas. A Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva observa isso ou é um problema do médico com o clube? Bom, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a questão, sobre o ponto de vista da sociedade, Vanderlei, e aí depois até o Pagura, talvez, sobre o ponto de vista também da CBF, aí a gente ouve o Paulo e o Gustavo também. A gente tem uma questão que a gente sempre tem que lembrar, e que às vezes ela é esquecida, é que existe entre o médico e o atleta uma relação médico-paciente. O atleta é um paciente. E quando isso acontece, existe uma questão que é o sigilo da informação médica. Então, algumas vezes, eu não estou generalizando, mas muitas vezes, a informação às vezes não é dada porque você não pode dar essa informação. A gente entende que existe uma curiosidade, uma vontade, uma ânsia do povo, da população, em saber o que está acontecendo, em ter uma expectativa, e isso a gente entende. Então, talvez tenha que se criar uma situação em que se o atleta autoriza a essa informação ser veiculada, ele pode fazer isso. Mas a gente sempre fala, e a gente ensina isso muito nas residências, nos cursos de pós-graduação, que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente é chamado para falar sobre um caso XYZ, porque esse caso sempre é um caso em que existe essa relação médico-paciente e essa relação envolve o sigilo até que esse sigilo possa ser quebrado por autorização do paciente. Então, talvez esse seja um ponto importante, eu não sei se é o único, e aí queria ouvir os outros, que possa ser algo que atrapalhe um pouquinho, talvez, essa facilidade maior de veiculação dessas informações. O que você acha, Pagura? Marcelo, outro dia eu recebi uma mensagem por WhatsApp de um jornalista dizendo, olha, o clube tal, o médico disse que não pode divulgar porque há uma determinação da CBF para isso. Eu respondi exatamente o que você falou. Existe um problema de ética médica. Nenhum paciente você pode dizer. Você vê que em nenhum momento nós divulgamos quem estava com Covid, quem não estava, porque a gente não pode. Só o próprio paciente pode divulgar ou te autorizar a divulgar. E isso acontece aí realmente no futebol. Então, o médico, quando apanha, ele não pode fazer nada, ele apanha porque ele está cumprindo uma regra que é do Código de Ética. Eu não posso dizer, olha, o Marcelo teve uma batida na cabeça, mesmo que teve uma concussão. Não posso falar, ele teve um trauma, todo mundo viu na televisão, mas eu não posso falar. E o que às vezes atrapalha, sabe, Vanderlei, é o outro médico. Porque o médico não fala, e o outro médico fala assim, pô, mas o Zé da Silva teve uma lesão muscular, como é que ele está? Demorou 6 meses para voltar, se tem que voltar um mês. Então, é uma zona fronteiriça, porque são pessoas públicas, se você tem o jornalista, tem que dar notícia por que ele não vai jogar, quer saber por que ele não vai treinar. Então, é uma situação complicada, mas o médico em si não pode liberar pela parte ética, a menos que o jogador fale, o senhor está liberado, tem que assinar, hein? Não pode ser de boca. Tem que assinar autorização. Isso acontece nos boletins médicos, para você ter uma ideia, quando interna algum paciente que tem uma notoriedade. Antes de divulgar qualquer tipo de boletim, a família tem que ler
autorizar. Se ele estiver consciente, ele autoriza. Se não estiver consciente, alguém da família faz parte do código de ética. Então, seguindo essa linha que o doutor Marcelo abordou e o doutor Pagura, então, eu acho que essa é uma explicação. Percebeu? Nem essa explicação acontece. Então, eu acho que, claro, leigo, o cara sai com a mão na coxa, é um problema muscular. Não é preciso ser um PhD para saber problema muscular. Tudo bem. Nos últimos 100 anos, essa contusão leva quanto tempo mais ou menos para liberar? O padrão, 2 semanas, por exemplo. Pronto, só isso. Mas não quer falar isso? Tá bom. Então, a explicação que o departamento médico dos clubes deve dar, na minha visão, é a seguinte: olha, informação sobre o diagnóstico nós não vamos dar. Estamos cuidando do paciente e nós, de acordo com a ética médica, só se o atleta autorizar, nós não temos ainda essa autorização, não podemos nos pronunciar. Tudo bem, mas a mudez provoca críticas e desdobramentos. Que você acha que o cara pôs a mão na coxa porque deve ser uma contusão muscular, mas se existe a lei do silêncio, será que é mesmo uma contusão muscular? Ou é coisa pior? É isso que acontece. Eu acho que é uma questão de bom senso, respeitando a ética médica. Não vamos falar nada, mas olha, nós não podemos falar porque o paciente não quer que saiba, que as pessoas saibam. O clube não autoriza, alguma coisa assim. Eu acho que o silêncio permite delírios, às vezes para cima, às vezes para baixo, né? É isso. Não, é verdade. Só meti o bico nessa conversa aí, só isso. Não, Vanderlei, mas é uma coisa importante, até o fato de você falar assim, ó, mas a gente não ouve nada, talvez seja uma coisa que a sociedade possa ajudar a criar uma forma de desenvolver melhor essa comunicação. Eu acho que isso pode ser uma coisa para a gente debater e, quem sabe, a gente elaborar melhor. Acho que é um ponto importante, um ponto interessante de ser lembrado. Eu queria eu sou a favor dos médicos, porque, primeiro, que todos os médicos que eu trabalho no futebol são todos assim muito competentes, apaixonados, a relação é ótima, as informações que passam seguindo as normas, muito legais. Esse é aquele negócio que é impensável que o médico que torce para esse time vai trabalhar no outro, mas eu acho que são profissionais assim tão isentos, né? Eu tenho uma grande relação, respeito muito. Brinquei com tantos médicos, eu sempre fui brincalhão quando fazia transmissões e tal. É que eu não posso contar aqui, mas eu posso voltar no passado, eu não sei se pode falar, né? Mas é muito engraçado. Quando eu vou para fazer alguma encontro em faculdade, eu conto essa história. Posso contar aqui, doutor Marcelo? Pode. Não é nada que vai levar ninguém para a cadeia, não. Pode ficar sossegado. Recuando muito no tempo, eu comecei muito garoto. O São Paulo tinha um médico falecido já, chamado Dalzel Freire Gaspar, né? Doutor Dalzel. Era médico do São Paulo. Os jovens aqui, acho que não trabalham, não lembram nunca, né? Que foi médico do São Paulo muito tempo. E eu era garoto, mas já brincava no microfone e tal. E o técnico do São Paulo era um cara chamado José Poi, alguém deve lembrar, certo? O doutor Pagura deve lembrar de José Poi. Né? Está sem microfone. Liga o microfone, doutor Pagura. Está fechado o seu microfone. Aí, bom, José Poi. E naquele tempo tinha um banco atrás do gol. Né? Não era mais na lateral, era atrás do gol. Então, a comissão técnica sentava lá. Né? Então, estava sentado o técnico José Poi e o doutor Dalzel Freire Gaspar, médico do São Paulo, do lado dele. E tinha lugar no banco. E eu fui lá e sentei no banco também. Fiquei lá do lado deles. Bons tempos, né? Você ficava do lado do entrevistado. Agora é tudo blindado, né? Mas sentei do lado dele. E eu brincava sempre com o Poi e com o doutor Dalzel. E o jogo era Corinthians e São Paulo. O goleiro do São Paulo era Sérgio Mãos de Ouro, Sérgio Valentim.
e o ponteiro do Corinthians era Vaguinho. E aí, domingo à tarde, o Vaguinho veio e chutou uma bola fortíssima e o Sérgio defendeu, espalmou. E eu entrei para dar o detalhe. Mas ainda o locutor ainda estava narrando, né? E eu fingi que dei o detalhe. Né? E eu, do lado do doutor Dalzel, falei, olha, um lance incrível, um chute fortíssimo, defesa maravilhosa do Sérgio Valentim. Tanto é verdade que o doutor Dalzel Gaspar caiu do banco. Ele olhou para mim, ele estava sentado mesmo na ponta do banco e realmente caiu. Depois que eu falei, ele tomou um susto e caiu. Eu não aguentei, né? Caí na gargalhada. Então, mas, foram personagens extremamente importantes. Léo Vilarinho, né? Léo Vilarinho. Eu lembro bem do Dalzel e do Poi. Eu não lembrava que o Poi tinha sido técnico. Lembrava do Poi quando jogava Poi de Sol de Mauro, aquela defesa. Foi técnico do São Paulo. Foi técnico do São Paulo. Eu não lembrava que ele tinha sido técnico. Foi técnico do São Paulo. Campeão, inclusive, pelo São Paulo. E o doutor Léo Vilarinho, quantos anos, né? Ex-médico do Corinthians, né? Enfim. Saudoso José Carlos, né? José Carlos Risse, também falecido. Médicos importantes que a gente, lamentavelmente, não tem mais hoje, faleceram, mas foram ótimos, né? Dos grandes clubes de São Paulo, dos pequenos clubes, né? Eu conheço todos eles e com muito prazer que eu participo desse encontro aí, dessa sociedade que reúne muitas pessoas que fizeram e fazem parte da minha caminhada. Muito bom. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui, olha, a gente tem mensagens aqui no nosso chat, a gente recebe algumas mensagens também de outros canais que vão passando para mim aqui. Bom, primeiro todos elogiando, falando que as explanações estão excelentes. Vanderlei, tem gente que fala que já era teu fã e agora ficou mais fã ainda com essa tua participação brilhante aqui com a gente, hein? Parabéns. Obrigado. Aí. Quer ver aqui, ó, o Edilson Andrade falou sobre aquilo que a gente falou das concessões. Ele falou, ó, com concessões, às vezes resolvemos problemas dos outros e arrumamos um muito grande para nós, né? Então, muito bom, falou muito bem o Edilson. Então, também falando muito bem dos debates. Eu queria aproveitar, a gente tem, ó, eu nem vi o tempo passar, que são quase 9h30, a gente está quase fechando as nossas 2 horas de reunião, e aqui a gente ficava mais umas 2, fácil, né, Vanderlei? A gente ficava batendo papo aqui até não ia acabar esse bate-papo. Eu tenho o Jornal da Manhã, amanhã cedo. Isso aí. Mas eu queria só fazer o seguinte, eu queria pedir, primeiro, o Gustavo, eu acho que tem uma experiência no automobilismo, o Pagura também falou que trabalhou no automobilismo, só perguntar para eles, a gente falou de futebol, falou de luta. Nessas questões de concussão, tem alguma peculiaridade, alguma coisa diferente quando a gente fala no automobilismo em relação a essas outras situações que a gente discutiu aqui? E aí eu vou pedir para o Gustavo falar um pouquinho, já dar uma mensagem final, depois o Pagura, e depois eu vou passar aqui para o Paulo e para o Vanderlei para a gente, até as 9h30, mais ou menos, conseguir encerrar esse nosso ótimo bate-papo aqui. Com certeza. Quando eu falo em concussão, né, todo mundo pensa mais um trauma direto, um choque, né, ou até mesmo uma colisão do automóvel, né? Mas antigamente tinham muitas concussões no automobilismo pelo movimento de aceleração e desaceleração do carro mesmo. Então, como ele estava preso pelo cinto de segurança, a cabeça fazia um movimento de chicote. E com isso, o cérebro dá uma balançada aí dentro da caixa craniana e acontecia a concussão. Mas com a evolução, né, das tecnologias no esporte, eles inventaram um dispositivo que chama HANS, tá? Que ele é um suporte que protege pescoço e cabeça, né? Então, ele é um gancho que ele se veste aqui pelo ombro, tem 2 fitas que prendem no capacete. Então, esse suporte, ele minimiza muito essa aceleração e desaceleração, e também ele protege o pescoço na hora das curvas com a força que a força da gravidade aí exerce sobre o pescoço. A particularidade do automobilismo é essa.
graças a esse dispositivo, hoje em dia, as concussões que aparecem no automobilismo são mais mesmo por acidentes, por colisões. Perfeito, perfeito. Gustavo, quer fazer Eu, alguma mensagem final aqui antes de a gente passar para o Pagura? Eu quero agradecer aí pelo convite, né, de estar aqui mais uma vez conversando com vocês, revendo aí velhos amigos, e também aí falar para o Vanderlei que eu também, desde criancinha aí, via ele aí fazendo seus comentários esportivos, sempre muito coerentes e lógicos, e eu também sou um desses aí que, depois da conversa de hoje, fiquei mais fã aí do Vanderlei. E agradecer a todo mundo aí, Pagura, grande entusiasta aí da concussão, e que levanta a bandeira e está colocando a concussão brasileira aí num outro patamar. E o Paulo aí, meu companheiro aí de UFC, de Cabo MMA. E agradecer a todos vocês que estão aqui até esse horário com a gente. Muito obrigado. Beleza. Obrigado, Gustavo. Parabéns aí pela tua participação, pela apresentação inicial e por todas as intervenções aí nesse nosso muito, muito agradável bate-papo. Pagura, tua vez. eu vou tentar fazer rápido, mas eu fui o neurocirurgião da Fórmula 1 desde que ela veio para São Paulo, depois daquele célebre acidente e problema que houve com o Philip Strafes, que acabou ficando tetraplégico em Jacarepaguá e veio para cá, para São Paulo. E nós tivemos que era dos big shots, campeões que tomou a fechada da Ayrton Senna e chegou com uma concussão pálido, taquicardia, tudo por desaceleração. Não tinha esse mecanismo. Hoje a Fórmula 1 está muito mais segura. E eu falei, vamos fazer uma tomografia. Eu falei, não vou fazer tomografia. E o chefe da Fórmula 1 era o Sid Watkins, que já faleceu, que era neurocirurgião. Falei, bom, como é que nós vamos fazer? Não, então vocês vão assinar que não quer fazer tomografia. Então vamos fazer o seguinte, vai com ele para o Transamérica. Eu fui de helicóptero para o Transamérica, fiquei lá com ele estava bem. No dia seguinte, abri a pista, acho que 7 e pouco, às 6h30 ele estava lá, examinamos, ele estava bem, liberamos e ele foi muito bem na corrida. Aí ele me pegou e me deu uma camiseta toda autografada, aí um belo dia eu deixei e a funcionária de casa lavou e eu perdi o autógrafo. Então, essas são as histórias, resenhas, né, Vanderlei? São resenhas boas, mas o Gustavo falou bem. Até, aliás, existiam trabalhos na Guerra do Vietnã, que nas armas de grosso calibre, o deslocamento do ar provocava concussão. Qualquer deslocamento pode dar concussão, mas não precisa ter o trauma direto. Eu queria agradecer, foi muito bom. Vou começar pela ordem, pelo Gustavo, que fez realmente uma explanação que facilitou demais, muito competente, facilitou demais toda a nossa participação. Ao Paulo, realmente meu companheiro de neurocirurgia, que eu não invejo, viu, Paulo, realmente tomando as decisões, ainda mais no meio daqueles brutamontes, né? Olha que a gente não é pequeno, mas não dá para encarar, não. E realmente ao Vanderlei, que o Vanderlei, além de ser um amigo, o Vanderlei, além de ter uma boa relação profissional, eu também sou fã do Vanderlei. Ela não tem ninguém que trabalhasse no esporte, principalmente no futebol, que não é fã do Vanderlei Nogueira. Então, aumentou, o meu também continua sempre aumentando por tudo que ele faz em benefício do esporte e da forma como ele trabalha realmente no jornalismo esportivo. E para você, Marcelo, e a Sociedade Brasileira do Exercício do Esporte, que a gente é muito parceiro, realmente estamos juntos, pela oportunidade de falar de um tema que é muito importante, que nós vamos continuar falando. É disso que nós precisamos, das sociedades enfocarem o tema, da gente nas instituições como o CBF, enfocar o tema fundamentalmente do apoio da imprensa. Muito obrigado, e a todos aqueles que passaram esse tempo todo ouvindo as nossas coisas mais sérias e também as nossas situações mais cômicas dentro de um problema que é muito sério. Um abraço a todos. Obrigado, Pagura. Parabéns também. E eu queria reforçar essa parceria que realmente a CBF e a SBME têm desenvolvido nos últimos anos, e muito em função da tua abertura, da tua disponibilidade em relação a participar, a trazer a sociedade para dentro da CBF, e a gente desenvolver ações em conjunto, que eu tenho certeza que vão continuar evoluindo aí ao longo dos próximos anos. Obrigado aí, Pagura. Paulo, tua vez. Bom, primeiro de tudo, agradecer muito o convite de estar ao lado de tantas feras do mundo esportivo aqui, da medicina, da imprensa. Eu acho que o grande caminho para a gente evoluir cada vez mais no tema de concussão cerebral é a educação.
a gente levar a informação, como bem falou o doutor Jorge Pagura. Eu acho que a imprensa está de parabéns, porque realmente a gente vê a imprensa se dedicando, estudando esse assunto. Então, acho que o caminho é a gente levar a educação, é o que a gente tem feito na MMA, a gente leva a educação aos treinadores, a gente está tentando acabar com essa ideia antiga que tinha dos treinadores, que o atleta tem que apanhar para ele poder ficar forte, ele tem que tomar pancada para ele poder criar casca grossa. E é exatamente ao contrário. A gente precisa preservar o cérebro, até porque para o atleta não desenvolver a chamada síndrome pós-concussão, que é uma síndrome em que os sintomas vão persistindo ao longo do tempo e isso vai influenciar diretamente no rendimento do atleta. Então, a gente levar essa informação para os treinadores, levar aos atletas, eu acho que é fundamental para a gente poder evoluir e fazer com que o Brasil seja referência em concussão cerebral. Obrigado a doutor Marcelo Leitão, Gustavo Starling, doutor Jorge Pagura, que é referência não só no esporte, mas na neurocirurgia também. Wanderlei Nogueira, não precisa nem falar da importância dele para o jornalismo, virei mais fã ainda, e obrigado a todos que assistiram a gente até agora. Paulo, a gente é que agradece. Queria aproveitar para falar que educação é uma coisa que a gente continua fazendo e que seguramente no nosso congresso, que vai acontecer no final de outubro aqui em Curitiba, na minha cidade, eu não sei se o Pagura vai conseguir estar conosco, porque vai estar muito perto da Copa do Mundo, mas nós vamos conversar e vamos ver o que a gente consegue. Mas nós vamos ter, com certeza, esse tema concussão sendo discutido. Eu espero que o Paulo, que o Gustavo, Wanderlei, você, quem sabe, a gente até já faz aqui um convite, mas quem sabe possa estar conosco aqui também, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho de educação e trazendo essas informações tão importantes para todos. Wanderlei. Eu quero só fazer uma pergunta. Vocês estão ouvindo alguma música de fundo, não? Não, ainda bem. Vou explicar para vocês por quê antes de me despedir. Eu estou no fundo da minha casa aqui. E o meu vizinho de muro é a Orquestra Paulistana de Violas. São 50 violeiros que toda terça-feira, das 7 às 10 da noite, ainda, daqui a pouco, essa orquestra ensaia aqui, na escuridão, é do outro lado do muro, né? E quando eu falei, terça-feira, nesse horário, eles vão estar tocando, cara. Aí eu fechei tudo aqui e tal, eu estou ouvindo aqui. Durante toda a nossa conversa aqui, a orquestra está tocando. Eu falei, será que está captando? Eu testei aqui o som no Zoom e não modulava. Então, eu falei, bom, então não está captando. Mas, no final, eu vou perguntar se eles ouviram. De onde vem esse som? Né? Porque um dos 6 aqui, um dos 5 aqui, é o culpado por isso. Então, eu queria assumir, se por acaso tiver música, você que acompanhou, não teve, está tudo bem. Mas é uma delícia aqui. Às vezes, toda terça-feira à noite, que é o único dia que eu chego cedo em casa, aí eu venho para o fundo do quintal com a minha mulher aqui, no escuridão. Eu sou um cara romântico. Na escuridão, sentado aí no banco aí a gente fica conversando, ouvindo som de viola do outro lado do muro. Parece que a orquestra toca só para nós. Então, mas é isso que eu queria dizer, brincando com vocês, dizendo que foi muito agradável. Obrigado, doutor Marcelo Leitão, obrigado, doutor Paulo Souto Maior, o nosso doutor Gustavo Torres e o nosso querido amigo doutor Jorge Pagura. Obrigado pela gentileza, pelo convite. Aprendi muito, absorvi muito. Eu vivo disso, eu vivo de receber informações e vocês me deram muitas informações, né? Assim, eu corro o risco de falar menos bobagem, né? Porque vocês me orientaram e me ensinaram muitas coisas absolutamente interessantes. Obrigado à Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva pelo convite e sempre que eu puder, eu estarei participando. Foi um prazer, doutor. Um abração para todos vocês. Wanderlei, a gente é que agradece, foi muito, muito boa a sua participação e a ideia era justamente essa, era fazer uma coisa em que a gente tem realmente informação científica, tem discussão, mas que tem esses pontos de vista, essas dúvidas, e isso foi extremamente produtivo, extremamente enriquecedora a tua participação nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Aproveito aqui, Wanderlei, para lançar uma
uma provocação para você. Vamos fazer uma ação em parceria entre a sociedade e o jornalismo esportivo para falar sobre isso que você colocou, essas dificuldades de comunicação. Quem sabe a gente possa desenvolver alguma coisa que ajude a protocolar melhor isso. Quem sabe, nem Padura, o que você acha, a CBF participando, a gente, porque essa é uma coisa que quebra, às vezes, algumas barreiras e ajuda a que as coisas sejam melhor esclarecidas. Isso só ajuda a todos os lados, né? Eu vou pedir para o presidente da Associação de Cronistas Esportivos aqui do Estado de São Paulo, que é a principal associação do Brasil, que é o jornalista Nelson Nunes, entrar em contato com vocês, porque ele está implantando esse tipo, assumiu agora, recentemente, faz 30 dias, e é um cara de grandes ideias, grande jornalista, e tenho certeza que ele vai ajeitar alguma coisa que possa fazer com que a informação, isso que eu aprendi aqui, possa ser transferido também para a própria associação, que tem milhares de associados no estado de São Paulo. Então, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa assim, eu prometo que vou me empenhar. Tá bom? Excelente, excelente. Então, eu vou encerrar aqui. Eu queria, de novo, agradecer a participação de todos que estão conosco até agora, que estavam conosco ao longo desse nosso bate-papo. Queria fazer um agradecimento especial à Natana Cavamoto, que é do Departamento de Comunicação da Sociedade Brasileira, que deu esse suporte técnico para nós até agora aqui. Ela já passou algumas informações de algumas perguntas que foram feitas aí no chat. E lembrar que essa reunião, normalmente, depois de uma semana, 10 dias, ela é também disponibilizada no canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Medicina, Exercício e Esporte, e conforme foi solicitado pelo Paguri e pelo Vanderlei, depois a gente vai passar o link dessa reunião para vocês também, tá? Agradeço muito. Doutor Marcelo, Diga, eu vou subir já, vou só finalizar aqui, vou subir já, que daí eles já podem também compartilhar a reunião no YouTube, aí a gente compartilha nas mídias sociais da SPME também. Perfeito, perfeito. E aí você já passa para o doutor Paguri e para o Vanderlei, então? Uhum, passo o link para eles. Tá bom. Paulo, se você quiser também divulgar, sempre é importante esse tipo de divulgação. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos aí. Oi? Com certeza, tem interesse em divulgar, sim. Tá bom. Então, eu agradeço muito a todos. Boa noite para vocês e, com certeza, vamos estar juntos em próximos eventos, em próximas reuniões. E, então, até a próxima para vocês. Um abração para todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.